Olá, sejam bem-vindos. Você que gosta quando eu falo de livro, eu vim falar de alguns aqui que mudaram muito a forma como eu me comunico, que vem mudando a forma como eu me comunico nesses mais de 20 anos como comunicadora. E por que eu falo nesses mais de 20 anos? Eu sou formada em comunicação, eu sou formada em comunicação social. Mas não é a faculdade em si que vai te dar esse lugar de especialista em fala. Existe uma diferença curiosa entre as pessoas que falam e as pessoas que são realmente ouvidas. E essa diferença raramente tem a ver com o volume com que falam, com beleza, nada a ver. Raramente tem a ver com vocabulário também. E, surpreendentemente, muitas vezes não tem a ver nem com a técnica dela de oratória. Eu passei anos ensinando oratória, estudando comunicação, é a minha formação, acompanhando profissionais que precisavam se posicionar melhor em reuniões, em apresentações, sendo mentora de CEOs, de heads e tudo mais. E uma coisa ficou cada vez mais clara na minha cabeça: falar bem é, antes de tudo, entender como as pessoas pensam, como elas sentem e como elas reagem. E aqui vem o que me surpreendeu, porque muitos dos livros que mais transformaram a minha comunicação, quando me pediram assim listas, não eram livros de oratória. Eram livros de psicologia, de sociologia, de comportamento, de antropologia. Eram livros que me ensinaram a entender o outro antes de querer convencer esse outro, sabe? Então hoje eu quero te mostrar 10 desses livros. Alguns são clássicos, outros são inesperados, talvez, mas todos têm uma coisa em comum. Eles mudam a maneira como você fala, como você convence e como você se posiciona também enquanto comunicador. Tá a fim de conhecer um por um? Vou mostrar um pouquinho de cada um deles, daí você lê e se você quer melhorar a sua comunicação. Bom, comunicação é, antes de tudo, relação, ok? Comunicação é a conexão que você tem com a outra pessoa. E eu acho que o primeiro a me falar sobre isso foi o Dale Carnegie, nesse clássico dele aqui. E veja, eu sei que você está pensando assim, Fabi, esse livro, de novo. Mas há uma razão pela qual ele nunca sai de moda há tantos anos. E não é nostalgia de quem lê, não. O Dale Carnegie, ele identificou algo que continua sendo ignorado por quem quer aprender a se comunicar melhor. Funciona assim, as pessoas, elas não querem ser corrigidas, mas quem quer falar melhor geralmente acha que elas precisam de correção. Mas as pessoas querem ser compreendidas. Quando você entra numa conversa, já pensando no que você vai argumentar, você já perdeu a pessoa antes mesmo de começar. E a escuta, ela gera uma influência de um jeito que o argumento mais sofisticado nunca consegue fazer. Muitas pessoas querem aprender a falar melhor, quando na verdade elas precisam aprender a escutar com mais qualidade. E a escutativa, ela não é um silêncio educado, é uma presença real. E a presença real, ela cria essa conexão, e essa conexão cria influência com as pessoas. Um outro livro que me ajudou muito foi esse aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar, porque eu já mostrei ele bastante nas redes sociais. Esse livro ele trouxe uma ideia que parece óbvia depois que você lê, tá? Mas que muda completamente o diagnóstico de por que tantas conversas falham. O Charles Duhigg, ele identifica 3 tipos de conversa que acontecem entre as pessoas. Aquela prática orientada por problemas, por soluções, sobre fatos. A conversa mais emocional, que busca reconhecimento, pertencimento, enfim. E aquela conversa sobre identidade, que envolve quem somos e como nós nos vemos no mundo. Qual que é o problema? A maioria de nós fica presa no primeiro tipo, fato, fato, fato. Mesmo quando o outro está claramente no segundo tipo de conversa. E muitas conversas falham porque duas pessoas estão tendo conversas completamente diferentes ao mesmo tempo. Imagina que alguém chega até você frustrado com uma situação, sei lá, difícil no trabalho. Você, cheio de boa vontade, já começa a listar soluções para aquele problema. Só que a pessoa não queria solução. Ela estava pedindo que alguém reconhecesse o quanto que aquilo estava sendo difícil, chorasse junto, sabe? E você respondeu a pergunta errada, com a melhor das intenções. Os supercomunicadores, eles são essas pessoas que conseguem identificar em qual conversa o outro está e entrar nesse mesmo registro. Foi um livro muito, muito importante para a minha formação.
Agora, o que mudou mesmo o jogo para mim foi compreender que comunicação é arquitetura mental. E eu descobri isso com um livro que não tem a ver com oratória, ok? É bem diferentão. Eu acho que a maioria das pessoas, quando me vê falando desse livro, fala: "Gente, mas o que que tem a ver? Por que que ela sempre traz esse livro, para o jogo?". O Daniel, Kahneman, ele recebeu o Nobel de Economia, tá, ele é psicólogo e recebeu o Nobel de Economia. E esse detalhe já diz muito sobre o livro que ele fez. A ideia central é a distinção entre os 2 sistemas de pensamento. O sistema um, rápido, intuitivo, emocional, que opera no automático, que é guiado por padrões e heurísticas, e o sistema 2, que é lento, que é deliberado, que é racional, que entra em cena quando o assunto exige muito esforço consciente. E o ponto que importa para a comunicação é o seguinte: a maioria das decisões, incluindo aquelas de alto impacto, elas são tomadas pelo sistema um. O sistema 2 muitas vezes chega bem depois, não para decidir, mas para justificar o que o sistema um já escolheu. E eu aprendi que quando eu falo apenas para o sistema racional da outra pessoa, metade da comunicação já foi perdida antes de eu começar, antes de eu apresentar minha tese. E quando eu entendi isso, eu reconheci que a emoção e a razão não são opostos, mas são camadas do mesmo processo. Comunicadores eficazes sabem trabalhar com as duas. E quando eu me decidi por ser uma comunicadora de alto impacto, pensei, eu preciso dominar isso aqui. Quem está comigo há muitos anos já viu eu falando, fazendo resumo desse livro, porque eu acho que é um dos meus preferidos para eu entender o mundo, assim, sabe? É dos meus preferidos, por quê? Porque se a gente tem raiva de umas coisas sem entender como é que funciona. E eu gosto de como Haidt explica a mente humana, quando ele fala da metáfora do elefante conduzido por um cavaleiro, por exemplo, onde o cavaleiro é a razão analítica, capaz de planejar, de argumentar, de construir justificativas elaboradas, e o elefante seria aquela emoção, a intuição maior, forte e que vai para onde quer ir. E o cavaleiro pode guiar o elefante quando ele está disposto, mas quando o elefante decidiu para onde que ele vai, o cavaleiro ele só tem 2 opções: segurar ou acompanhar. Depois de treinar tantas pessoas para falas, para debates, para redes sociais, para salas de negociação, eu descobri que os debates eles fracassam porque a gente tenta convencer o cavaleiro quando o elefante ele tomou uma outra decisão. Pense em como isso se aplicaria nas discussões nas redes sociais, por exemplo. Argumentos políticos, negociações mal feitas. As pessoas estão defendendo emoções com argumentos e acham que estão fazendo lógica. E conhecer esse mecanismo não me deixou cínica, mas me deixou mais honesta sobre como a persuasão realmente funciona. Então, a mente moralista é esse conhecimento que faz subir o seu nível intelectual para se comunicar. Mas eu tenho um outro. E esse aqui, já fiz vídeo no passado aqui no YouTube, se você procurar você vai ver que eu fiz uma sériezinha, né. Você já viu esse aqui em algum momento, com certeza. O Cialdini, ele mapeou os princípios que governam a influência humana com uma precisão que poucos conseguiram antes ou depois dele. Então ele argumentou que, por exemplo, reciprocidade, escassez, autoridade, consistência, prova social, afeição, são princípios que descrevem um padrão de resposta quase automático na mente humana. Para quem trabalha com comunicação pública, por exemplo, com vendas, com liderança, não saber disso aqui é trabalhar de olhos vendados. Só que o insight mais importante do livro não está em nenhum dos princípios isoladamente. Para mim, funciona no que eles juntos revelam, que a persuasão raramente acontece na fala. Ela começa muito antes, na forma como você se apresenta, no contexto que você constrói, na credibilidade que você acumulou. Você não convence a pessoa no discurso, no momento de discurso. Você convence no processo inteiro que levou até aquele momento. É por isso que quem quer treinar fala de verdade, no nível que eu ensino, precisa entender disso aqui, ó. Vamos para mais um. É esse aqui, ideias que colam. Gente, eu acho importante falar, porque você já deve estar pensando, ué, mas são livros, não são livros de oratória. Mas você já se perguntou por que que algumas ideias sobrevivem e outras morrem logo depois de serem ditas?
Essa é a pergunta central desse livro, Ideias que Colam. E a resposta contraria muito do que é ensinado em ambientes corporativos, em ambientes acadêmicos. Os irmãos Rich, eles identificaram 6 características que estão presentes nas ideias que ficam. E são elas: simplicidade, inesperado, concretude, credibilidade, emoção e narrativa. E sabe o que me perturba aqui? Complexidade e memorabilidade são quase sempre inversamente proporcionais. Ideias complexas, elas até impressionam as pessoas, só que são as ideias simples que transformam. Quando você precisa que uma ideia seja lembrada, tipo numa apresentação do seu trabalho, num treinamento, numa palestra, numa conversa de impacto, a sofisticação excessiva, ela vai trabalhar contra você. Mas, se você usar de clareza, por exemplo, é muito grande a chance da sua ideia pegar e das pessoas lembrarem delas. Tem mais um livro aqui, e esse eu gosto porque ele torna o nosso conteúdo muito mais vivo. Esse cara, o autor, ele passou décadas como agente do FBI se especializando em comunicação não verbal. E ele traz nesse livro aqui um pacote não de teoria, mas de prática, de observação sistemática de como o corpo revela o que a fala tenta esconder. Então, eu já fiz vários reels falando que os pés são os indicadores mais honestos de desconforto, e são aqueles que a gente menos controla. Os gestos de pacificação, né? Isso de tocar o pescoço, de cobrir a boca, de ajustar o cabelo, que aparecem quando alguém está sob pressão, mesmo que o discurso permaneça calmo. As pessoas sabem muito pouco sobre isso. A orientação do nosso corpo conta uma história, às vezes, diferente daquelas que as nossas palavras estão narrando. Então, comunicação não é apenas o que você diz, é o que o seu corpo revela, você querendo ou não. Isso é muito relevante nos 2 sentidos, para você ler o ambiente com mais precisão e para você desenvolver coerência entre o que você diz e aquilo que você expressa com o seu corpo. Mas eu prometi que eu ia apresentar pelo menos 10 aqui, né. O outro livro é esse do Carmine Gallo, que eu já mostrei aqui, eu acho que tem até tem vídeo sobre ele aqui no canal, porque ele analisou centenas de apresentações de TED para identificar o que seria aquelas apresentações e, assim, memoráveis e aquelas que a gente sempre esquece, aquelas que dão mais views e aquelas que não dão nada. E ele descobriu algumas coisas. Uma delas é que toda grande apresentação tem uma ideia central, uma só. Não 3, não 5, uma. Tudo mais serve para sustentar, para ilustrar ou para aprofundar essa ideia. Outra coisa que ele apresenta, que mudou a forma como eu palestro, por exemplo, é que a emoção ela precede a informação. As apresentações mais assistidas na história do TED não começaram com dados, começaram com uma história, uma imagem, uma pergunta que toca algo antes de explicar qualquer coisa. Lembra que eu tenho um método para falar? Grande parte eu tirei daqui. Você não precisa estar num palco do TED para aplicar essas técnicas. Toda conversa de impacto funciona com a mesma lógica, e isso é muito rico na maneira como ele analisa as grandes apresentações. Esse aqui do topo é provavelmente o livro mais inesperado da lista para quem não me conhece ou para quem nunca foi aluno meu. Goffman, o autor, ele era sociólogo, e esse livro foi publicado na década de 50, mas o que ele escreve permanece tão preciso que chega a ser desconcertante nos dias de hoje. A tese central dele é o da dramaturgia social. Ele diz que toda interação humana é, em alguma medida, uma performance. A gente tem um palco frontal, um espaço onde a gente se apresenta para o outro, onde a gente gerencia as impressões, onde a gente constrói a imagem que a gente quer transmitir. E a gente tem os bastidores, que é onde a gente se prepara, onde a gente descansa, onde nos permitimos ser mais inconscientes. E o Goffman, ele não está dizendo que a gente é falso quando é assim, mas que somos seres contextuais, que toda comunicação carrega uma dimensão de apresentação de si. E não existe comunicação fora de um palco social. A pergunta que ele responde aqui não é se você está se apresentando, é se você está fazendo isso com consciência. Para quem trabalha com posicionamento, com imagem pública, com oratória, esse livro ele é aqueles de capital intelectual puro. Ele muda o nível da conversa, de você saber conversar e de você entender como é que você se porta na sala, a representação do eu
na vida cotidiana é um desses livros que você provavelmente não leria se eu não te dissesse que ele é tão importante para sua fala. E claro que eu vou ter que botar nessa lista, não aquele que eu li, mas o que toda essa leitura, resultou, tá. Eh, eu não tenho como não falar desse livro, porque depois de tantos anos estudando esses autores, lendo esses livros, ensinando oratória, acompanhando profissionais em seus processos de comunicação, eu comecei a perceber padrões. Eu percebi que o medo de falar, raramente é medo mesmo de falar, geralmente é medo de ser julgado, é medo de errar na frente dos outros, é medo de não ser suficiente para aquela audiência. Eu percebi que as ferramentas mais poderosas para superar esse medo não estão nos manuais de técnica, eles estão na compreensão da gente, de nós mesmos, sabe? Do nosso contexto, da outra pessoa. E foi esse percurso, esse encontro entre teoria e prática e a minha experiência que me levou a escrever o Sem Medo de Falar. Não é uma síntese disso aqui, fica tranquilo, mas é uma contribuição que eu poderia dar a partir do que eu vi, do que eu vivi, do que eu ensinei e do que eu aprendi com grandes mestres. A comunicação, ela é uma construção, não é só para o seu trabalho não, tá? Não é só porque você quer subir de cargo, aumentar salário. Comunicação ela não é um talento, nunca foi, é uma habilidade que a gente constrói com leitura, com reflexão, com prática deliberada, com a disposição de se desconfortar um pouquinho para crescer bastante. E cada um desses 10 livros representa uma camada desse processo. Entender o outro, entender a mente, entender de persuasão, entender de clareza, entender o corpo, entender o palco. A leitura desses livros aqui, quando feita com intenção, muda a forma como você pensa. E quando você pensa diferente, você fala diferente. Uhum. Foi exatamente essa crença que me fez criar o clube de leitura sobre comunicação e oratória, o clube da oratória. Porque eu poderia continuar recomendando livros em listas, eu faço isso há anos aqui. Mas o que eu queria era criar algo diferente, um espaço onde a leitura se torna uma conversa. Eu já tenho clube de leitura há 5 anos. Eu queria era algo com um espaço onde a gente possa ler, debater, onde cada texto é um pretexto para a gente pensar melhor sobre como a gente tem se comunicado no mundo real. Então, no Clube da Oratória, a gente lê junto, a gente discute junto, e a gente sai de cada encontro com ferramentas que você pode aplicar de imediato no seu trabalho, na sua vida pública, nas suas relações íntimas. Ler sozinho já muda muita coisa, pode ler, fica à vontade. Só que ler junto com as pessoas certas muda de um jeito que a leitura solitária raramente alcança. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu já sei que você é do tipo de pessoa que leva a comunicação a sério, que quer melhorar a sua. E é exatamente para pessoas como você que o clube foi criado. O link está aqui na descrição. Eu te convido para dar uma olhada. Vê se faz sentido para você melhorar a sua oratória, a sua capacidade intelectual. Eu tenho certeza que esse vídeo te trouxe pelo menos a curiosidade para entender esses autores, para compreender esse caminho, para entender que a comunicação boa ela se multiplica e raramente ela acontece sozinha. Nós temos muitas vantagens de ler em grupo. Além de eu estar dando aulas para você ao vivo, todo final de leitura, todo final de mês, nós temos os nossos encontros ao vivo. A gente tem planner para acompanhar a leitura, a gente tem resumos semanais, a gente tem grupos de interação, tanto no WhatsApp quanto no Instagram secreto, só nosso, para você não desanimar, para quando você estiver lendo aquilo, você pensar: "O que mais estão pensando sobre isso?". Ler é um grande desafio nos nossos dias. Estamos cada vez mais conectados, a inteligência artificial está tomando conta dos nossos processos, está fazendo com que a gente pense menos, fica cada vez mais complicado exercer pensamentos profundos e a gente sabe que essa habilidade humana será cada vez mais valorizada. Ler, apesar de estar se tornando cada vez mais difícil, também está se tornando o seu superpoder no tempo em que a gente vive. A capacidade de ler, de entender, de debater um tema, de voltar nele quando não entendeu e buscar entre os pares mais compreensão, de estar num grupo onde as pessoas estão buscando crescimento e melhoramento, é o nosso superpoder para essa
época que a gente vive de superficialidade, de pessoas rasas. A gente sabe que quem mais domina essas habilidades humanas, maiores chances tem no mundo de hoje, no mundo que está vindo. E com a minha experiência com clubes de leitura há tantos anos, eu sei que faz muita diferença a gente ler juntos, numa comunidade. A gente vai pegar o material, destrinchar e aplicar na nossa fala no dia a dia, na fala real. 2026 vai ser um ano de muito crescimento intelectual para você e de melhoramento contínuo na sua fala. E isso passa por fazer parte do clube da oratória. Vem aprender comigo. Vem ficar num clube onde pessoas muito inteligentes e capazes também querem crescer e se comunicar melhor, como humanos que vão ter essa habilidade extra e subir de nível. Aqui embaixo tem o link com todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, é só me avisar que eu te respondo.